Obrigado. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero pedir ao diácono Mateus, traz um pouquinho de água para mim. Obrigado, Deus abençoe. A voz está meio rouca, mas vamos estudar a palavra de Deus. Quero convidá-los para que vocês possam abrir a vossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso 9. Isaías 55, a partir do verso 9. Quantos acharam, diz amém? Amém. Glória a Deus. Isaías, Antigo Testamento, né? Conhecido como profeta messiânico, está na categoria dos profetas maiores, não porque ele foi mais importante do que os outros, né, mas pelo tempo de atuação, né, pelo conteúdo do seu livro, né, que é mais volumoso. Então, por isso que ele recebe esse título e está dentro da divisão dos profetas maiores. Isaías capítulo 55, verso 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Eu quero fazer uma conexão, e para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, agora dessa vez no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu-nos o doutor Lucas, no capítulo 22, Lucas 22, a partir do versículo 12. Obrigado, Mateus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 12. Lembrando os irmãos que é o terceiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, sem chance de errar. 22, 12 diz assim: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Em algumas traduções, o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Bem, eu quero, nessa noite, compartilhar convosco sobre o Deus de alianças. O Deus de alianças. Em toda a Bíblia Sagrada, você vai encontrar Deus fazendo aliança com o seu povo. De Gênesis a Apocalipse, nós temos as alianças de Deus. Desde o capítulo 1 de Gênesis, Deus começou a fazer a primeira aliança, conhecida como aliança edêmica, do Éden. Uma aliança que Deus fez tudo, entrou com tudo, preparou tudo. O homem não entrou com nada, absolutamente nada. É a aliança da inocência, antes da aliança adâmica. A edêmica era a aliança que Deus entrou com tudo, preparou tudo e deu ao homem. A única coisa que Deus pediu ao homem foi que ele não comesse da árvore que ele havia proibido. A única coisa que cabia ao homem nessa aliança, nessa parceria, se podemos chamar de parceria, porque Deus entra com tudo, e já pensou você ter um sócio que ele vai entrar com tudo e você absolutamente não entra com nada? Então Deus, ele entrou com tudo e só pediu ao homem a sua obediência. Todos conhecem a história, sabem que o homem cai na desobediência. A questão não era o fruto, a questão foi a desobediência. Tá? O homem desobedeceu aquilo que Deus havia estabelecido. Aí agora entra a aliança adâmica, quando Deus faz aliança agora com Adão, tá? Primeiro homem. O homem depois que peca contra Deus, o homem depois que desobedece a Deus. A Bíblia diz que Deus vinha conversar com este homem, e esse homem, ele se sentia muito à vontade conversando com Deus, na sua intimidade, mesmo sabendo que ele estava nu. Ele era íntimo de Deus, ele não se envergonhava de estar na presença de Deus daquela forma, porque era a aliança da inocência. Mas depois que o homem desobedece, a Bíblia diz que agora este homem, ele passa a sentir vergonha de Deus, e ele agora começa a ter medo de Deus. Então, quando Deus ele vem conversar com este homem, a primeira atitude que esse homem tem é de se esconder de Deus, de fugir de Deus, e carregamos até hoje, tá? O que podemos chamar de carga genética, né? Vinda lá da desobediência do primeiro homem chamado Adão. Todas as vezes que pecamos contra Deus, nos envergonhamos de Deus, sentimos vergonha e tememos e temos medo de Deus. Deixando bem claro que ter medo de Deus é diferente de ter temor a Deus. É muito diferente. Então, este homem, quando ele percebeu que ele havia desobedecido e pecado, o que ele fez? Ele quis dar o seu jeito, ele quis arrumar as coisas do seu jeito, cozeu folhas de figo e cobriu as suas partes íntimas. Essa foi a tentativa do homem de trazer a solução para aquilo que ele tinha feito, praticado, mas não adiantou, não serviu, não prestou, como nunca presta os nossos jeitinhos, tá? As nossas arrumaçõezinhas, tá? Lá na Bahia a gente chama de gambiarra, as nossas tentativas, né, de dar jeito, solução naquilo. Então Deus faz uma nova aliança com este homem. Deus o tira do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e não ficasse eternamente afastado do seu Criador, do seu Pai.
sentencia este homem, tá? Ele dá uma sentença ao homem, à mulher e à serpente, e agora Deus cobre este casal com peles frescas. O texto sagrado, no capítulo 3 de Gênesis, diz que Deus cobriu o casal com peles frescas, ou seja, estava ensanguentada, o primeiro sacrifício, a aliança já selada agora, não com palavra, porque Deus havia feito uma aliança edêmica, como eu falei, e Deus selou com palavra, abençoou o homem de toda sorte, e de se crescer, e multiplicar, e dominar, né, sobre todas as criaturas. Havia uma bênção liberada pelo poder da palavra de Deus. Aliança, Deus fez aliança, agora Deus sela este selo, esta pele de animal, que com certeza a Bíblia diz que chama de fresca, estava envolta em sangue, é a assinatura de Deus selando a nova aliança com Adão, a aliança adâmica. Deus assina, Deus começa a assinar as suas alianças. Todos sabem, principalmente aqueles que é mais de idade e ouviam os seus avós, né, falarem, que todas as vezes que, naquela época, lá atrás, quando ia fechar um acordo, uma parceria, uma compra, alguém tirava um fio de cabelo do bigode, né, e dizia assim: está selado, está feito, está assinada, está validada, está valendo a aliança, o compromisso, a palavra que eu dei. Isso, ao longo dos anos, isso foi se perdendo, né? Principalmente no Brasil. Hoje, para se assinar alguma coisa ou fazer alguma aliança, você dá a sua assinatura, bota o seu CPF, o seu RG, depois carimba, depois vai no cartório para carimbar o carimbo que já foi dado, e tem tanto carimbo e tem tanta coisa que é feita, e mesmo assim, às vezes a pessoa nem paga, né, e nem honra o compromisso que é dado. Quando chegamos aqui nos Estados Unidos, e diga-se de passagem que antigamente isso já foi mais acentuado, né? Isso tem mudado por conta de algumas situações, né, envolvendo certas pessoas, mas a palavra que ainda eles acreditam naquilo que você fala, naquilo que você diz, né? Acredita naquilo que você diz. Palavra. Existem alguns países que é assim. Eu lembro de um testemunho de uma irmã que esteve ministrando com a gente. Ela disse que quando ela estava no Iraque, ela, apaixonada por ervilha, e havia acabado a ervilha, e de repente ela foi passando na mercearia, no mercadinho lá, e ela viu que as ervilhas tinham acabado de chegar, e ela entrou e comprou 42 latinhas de ervilha, levou tudo do estoque, e o rapaz disse assim: olha, eu ainda não tenho um preço, porque o governo está fazendo as taxas, né, de impostos, mas você leva, eu vou anotar aqui no caderno, e depois você passa aqui e paga. E ela ficou meio que, né, surpresa com aquilo. Ela disse assim, já pensou se eu tiver que passar do outro lado da rua, porque eu não paguei as ervilhas do homem, né? Então, a palavra, ela tem se enfraquecido. A aliança, muitas vezes, tem sido enfraquecida. Existe um autor, de um livro, né? O título do livro é A Sociedade Líquida, e ele está falando sobre justamente o enfraquecimento em todas as esferas de relacionamento da nossa atualidade. Alguém antigamente entrava em uma empresa e ficava 20, 30 anos, se aposentava nessa empresa. Hoje não, hoje a pessoa entra nessa empresa, pede demissão, já vai para outra, não tem aquela fidelidade que havia antigamente, né? E assim, em toda a esfera da sociedade, em casamentos, em amizades, hoje a pessoa faz uma amizade, amanhã aquele amigo já não é mais aquele amigo de antigamente, né? Quem é dos anos 70, 80, 60, né, carregam amigos até hoje, né, tem amigos daquela época até hoje. A nossa sociedade atual, pós-moderna, né, os relacionamentos se enfraqueceram, é amigo hoje, mas amanhã já não é mais. Então, a palavra, ela
perdeu a sua força. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, que é aliança, ela nunca perde a sua essência, a sua força, o seu poder, a sua validade, tá? Nunca perde. Deus, quando promete, ele diz no livro do profeta Isaías, ele não lança palavras vazias. Obviamente, o texto que lemos é um texto messiânico, apontando para Jesus. Como, pastor? Ele diz, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, né? Mas ela irá cumprir um propósito pela qual eu a enviei. Quem é a palavra? É só ler João, capítulo 1, falando do verbo. O verbo é o logos é palavra. Então, ele está falando que ele lançou a palavra, Jesus é a palavra. Ele veio como unigênito, porque era único, unigênito filho de Deus, mas não voltou para Deus como unigênito, mas sim como primogênito de muitos filhos de Deus. Amém? Então, ele volta para Deus com fruto daquilo que Deus lhe deu. Disse, Pai, aqui está, né, aquilo, os teus filhos, a qual o Senhor me deu, nenhum deles se perderá. Então, ele volta para Deus como primogênito. Então, ele é a palavra. Por isso que eu li Lucas, o relato onde Jesus, ele transforma a Páscoa na ceia. Esta é a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos, tá? A qual ele transforma a Páscoa em uma ceia. Ele manda os discípulos acharem um local, né? Acham um local que está preparado, está pronto, está mobiliado, e tudo que Jesus manda fazer dá certo, diga-se de passagem, né? Como assim eu vou procurar um lugar que está pronto? Que local é esse? Aonde este lugar vai estar pronto? E o local estava pronto, da mesma forma que ele mandou Pedro procurar uma moeda na boca do peixe, da mesma forma que ele mandou seus discípulos, né, irem lá e pegarem a jumentinha virgem que ninguém tinha montado sobre ela, e a jumentinha estava lá. Então, tudo que Jesus manda fazer dá certo, né? Não precisa se preocupar, se foi Jesus que mandou, se foi Deus que mandou, vai dar certo, porque Ele é Deus. Então, estava lá o local, a mesa estava posta, a mesa fala de comunhão. Jesus, ele estava com os seus discípulos, os 12, assentado naquela mesa, lugar de comunhão. Você não senta à mesa com quem você não tem comunhão. Então, ele está transformando a ceia a Páscoa nesta ceia, um cenário de comunhão. Quando participamos da ceia, estamos celebrando uma comunhão com Deus, né, com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, ele é essa palavra, e ele disse assim, olha, esta última aliança, eu falei de duas, adâmica, tem a aliança feita com Noé, que é a aliança, que foi uma aliança de perpetuação, de proteção, de manutenção da vida. Eu não vou destruir mais a vida com água no dilúvio, né, sobre toda a terra, não vai perecer mais. Pastor, mas tem tsunami, tem enchente. Ele está falando de toda a terra. Ele não vai destruir toda a terra como havia sido destruído com o dilúvio. Então, mais uma vez, ele sela essa aliança com Noé com o arco-íris. É a assinatura de Deus novamente nessa aliança. Agora nós temos, né, um marco nos céus firmando. Não é que Deus se esquece das alianças, né? Ele disse assim, todas as vezes que eu colocar o arco-íris nos céus, todas as vezes que vocês olharem, verem o arco-íris, você vai lembrar desta aliança. Eu vou lembrar dessa aliança. Não é que Deus se esquece, mas é que Deus sabe que nós nos esquecemos. Então, Deus está dizendo, olha, fica tranquilo, tá? Não tenha medo, não se preocupe, eu tenho uma aliança. Então, esta é a minha assinatura, o arco. Quando João, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele é levado aos céus, ele vê este arco-íris em volta do trono de Deus. Ele também fala que quando Jesus voltar, este arco, né, estará sobre ele. Então, este arco, que é o arco-íris, Deus tira ao redor do seu trono e sela com uma assinatura para que todos os homens vejam agora esta assinatura.
Primeira, a aliança feita com Noé agora está selada nos céus. Depois ele faz uma aliança com Abraão. Ele agora tira essa aliança, esta assinatura dos céus, que é o arco-íris, e traz agora para a carne, para o corpo do homem, através, né, da circuncisão, onde toda criança, aos 8 dias de nascida, todo judeu teria que fazer a circuncisão. Então ele marca esta assinatura no corpo do homem. Agora o seu povo, aquele que tem aliança com ele, passa a carregar esta assinatura de Deus na carne. Só que vem a aliança de Deus com Davi. Deus faz uma aliança com Davi. É por isso, queridos, que os judeus, eles entendem este perfil de aliança. Não é só palavra, tá? Não é só palavras soltas. Eles sabem o peso da aliança, eles conhecem o Deus da aliança. É por isso que Davi, ainda muito moço, ele entendia desta aliança, e quando ele foi visitar os seus irmãos e levar aquele lanche que o seu pai pediu para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele viu Golias gritando, e ele gritava, pedindo homem, me dai um homem para que possa lutar comigo. Ele vinha 2 vezes, pela manhã e pela tarde, justamente, pastor, nos períodos da oração do povo judeu, e atrapalhava esta oração. Quantas vezes vamos ao período da nossa oração, vamos orar e somos atrapalhados, somos impedidos, a nossa mente fica confusa diante de todos os gigantes da nossa vida, e às vezes nós não temos palavras para falar com Deus, e o povo se acovardava, cessava a oração. Ninguém agora tinha mais paciência para fazer a oração, orar e pedir alguma coisa, porque era interrompido por esse gigante. Quantas vezes somos impedidos, nós não temos palavras diante dos gigantes da nossa vida. São tantos os problemas que falta palavra, a gente fica com medo, atemorizado diante do dia, com medo dos gigantes. Davi vê aquele cenário e ele diz assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, a aliança de Deus não está com os filisteus, mas está conosco, o povo hebreu, o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido, nós temos a aliança de Deus. É por isso que Davi se prontifica para lutar. Ele não estava confiante na sua força, até porque era desproporcional a força de Davi diante daquele gigante, da altura, da força, da estratégia de guerra, da experiência de guerra, do poderio bélico daquela nação contra a nação. Davi vai diante daquele judeu com uma funda e algumas pedrinhas. Diante dos nossos olhos parece loucura. Ele não estava confiante na pedra, na força do seu braço, na destreza da sua habilidade. Ele estava confiando que ele tinha aliança com Deus. E quando ele se aproxima, o gigante diz assim: quem você pensa que eu sou para vir diante de mim com pau e pedra, como se eu fosse um cachorro? Ele diz assim: olha, com você está o braço de carne, com você está a força, com você está o exército, com você está o escudo, mas comigo está a mão poderosa de Deus. Comigo está a aliança de Deus. Eu tenho aliança, e quem tem consciência da aliança que tem com Deus, tem consciência de que os exércitos de Deus estão à sua disposição, para servir. Quem tem consciência dessa promessa, dessa aliança, sabe que o exército de Deus, que a força de Deus, que tudo que Deus tem está a favor dos teus filhos. E Davi lança aquela pedra, todos conhecem a história, bate na testa do gigante, apesar de um escudeiro na sua frente, apesar de capacete, apesar de toda essa experiência. Davi vê o gigante cair no chão, corre lá, saca a espada, corta a cabeça, e agora começa a ser aclamado pelo exército, pelas pessoas, do povo hebreu. Esta aliança passa, e agora chega a última aliança que nós estamos vivendo. Esta é a nova aliança no meu sangue. Mesmo no período de Davi, a aliança estava na carne.
A assinatura de Deus estava na carne do homem. Só que agora, a assinatura de Deus não está mais nos céus. A assinatura de Deus não está mais na carne. A assinatura de Deus agora está no Espírito. E essa assinatura de Deus que está no Espírito, ela é proveniente de um resultado, de um sacrifício vivo que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. Ele diz: este é o sangue da nova aliança. Ou seja, todas as outras alianças passaram, mas agora existe uma aliança nova, existe uma aliança poderosa. A assinatura desta aliança está no meu sangue, e esta assinatura ela libera para aqueles que creem em mim, aleluia, o selo. Agora nós temos o selo. Que selo é este? É o selo que o apóstolo Paulo falou aos Efésios. Nós fomos selados quando você entendeu o sacrifício de Jesus, quando você compreendeu que Jesus e o que o teu Pai fez por você, o seu Pai Celeste fez por você, você ergueu as suas mãos, veio à frente, dizendo: olha, eu reconheço este Deus como Senhor da minha vida, eu reconheço o sacrifício de Jesus. Jesus pega você, leva perante o Pai e diz: Pai, agora é o teu filho. Aí o Pai sela você com o penhor da salvação, Ele sela você com o Espírito Santo. Agora, todo o poderio das trevas, todo o poderio do mal, o império do mal, ele passa a ver em você o selo, a assinatura de Deus, através, aleluia, da nova aliança. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Você passa agora a ser templo, morada do Espírito Santo. Ele está dentro de você, Ele está morando com você. Quando você vai dormir, Ele está em você. Quando você acorda, Ele está em você. Quando você vai trabalhar, Ele está em você, porque você é o templo do Espírito Santo. A assinatura de Deus está agora no Espírito, está em você. E por que isso? Porque quando o homem caiu, havia uma guerra injusta. A carne se aliou com a alma, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos desejos, e agora o corpo passou a ser bajulador da alma. Tudo que a alma desejava, o corpo praticava. Era agora esta alma caída que guiava esta carne. E Deus, vendo esta guerra injusta, Ele mandou um reforço. Que reforço é esse? É o Espírito Santo. Ele veio agora defender, aleluia, Ele veio agora estar com você, Ele dá força contra os desejos da carne, contra os desejos imorais da carne, contra o pecado. A Bíblia diz, Jesus diz que nós somos agora reis para reinar sobre o pecado, embaixadores para levar a palavra da verdade. Então, queridos, o que eu quero que vocês entendam é que esta aliança que Deus fez é uma aliança poderosa, é uma aliança que não perde a sua validade. Diga-se de passagem, nem prazo de validade ela tem. Ela não vence, ela não se perde, ela não perece, ela não se quebra. A aliança de Deus feita por meio de Jesus Cristo, ela é perpétua, verdadeira, poderosa. Ela está em você. Jesus, Ele derramou o seu sangue para selar esta aliança. E esta aliança, é claro que toda aliança que é feita, tem os dois lados. Tem os dois lados. Quando você foi ao altar, para aqueles que é casado aqui, sabe, aquele símbolo do infinito que a gente aprende em matemática, né? Aquele símbolozinho lá, quando você foi diante do altar, porque você já havia declarado o seu amor diante da pessoa que você amava, você já tinha dito para ela que desejava ficar com ela, né, se casar com ela, ter filhos com ela, e vice-versa, ela também disse isso para você. Quem sabe você declarou para a família dela, ela declarou para a sua família, mas agora vocês desejaram um casamento e foram até o altar e chamaram amigos, chamaram pessoas para visualizar este pacto, essa aliança que foi feita.
Sabe aquele símbolo do infinito? Agora ele se divide e vira duas alianças. E aí você sela com uma aliança, e você faz promessas para a pessoa, para a amada, para o amado. Assim é a sua aliança com Deus. Quando você fez a sua aliança, obviamente a gente não entramos com nada. Que bênção, né? Que acordo maravilhoso. Quem não desejaria, né, um acordo desse? Não entrar com nada, ser sócio, né, se tornar herdeiro de algo tão grandioso, sem dar absolutamente nada. Foi isso que Deus fez, só que esta aliança requer fidelidade. A aliança de Deus, a nova aliança, requer fidelidade a esta aliança, a este pacto que você fez com Deus. Deus entrou com a salvação, Deus entrou com tudo que Ele tinha, absolutamente tudo que Ele tinha. Ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Todo o investimento de Deus, Ele deu por você, Ele deu por mim, porque Deus queria ter uma grande família, Deus queria ter muitos filhos, então Ele deu o seu filho, para que esses muitos filhos viessem por meio do unigênito Filho de Deus. Então Ele fez essa aliança, e essa aliança requer também fidelidade da nossa parte. Esta aliança requer fidelidade da sua parte. Você tem um compromisso com Deus. Agora, esta aliança, olha que bonito isso, essa aliança que Deus faz, Ele é o Deus de aliança, e essa aliança que Ele faz, Ele lhe promete algumas coisas. Olha, se você assinar o termo desta aliança, se você vir a mim nesta aliança que eu estou lhe propondo, em primeiro lugar, eu vou lhe dar a vida eterna. Em primeiro lugar, se você aceitar este pacto, este acordo, esta aliança comigo, você terá vida eterna. O que mais os homens temem hoje é a morte. Já se inventaram tantas fábulas, a fonte da juventude, a máquina do tempo, tudo para prolongar a vida deste homem. Hoje existem recursos para prolongar mais e mais a vida do ser humano, porque todos têm medo da morte, todos nós temos medo da morte. Se papai chegar hoje para mim e dizer assim, olha, eu amo papai do céu, eu amo meu pai, eu conheço tudo que a Bíblia me fala sobre os céus, eu sei que os céus é melhor do que a terra, em tudo, pastor, eu sei disso. As ruas não são esburacadas, são ruas de ouro. O coral celestial de anjos, miríade de miríades, segundo os matemáticos, 100 milhões vezes 100 milhões de anjos. Imagina que coral maravilhoso, que vozes extraordinárias. Está diante de Deus, está diante do Pai, que maravilhoso. Mas se papai perguntar, quer ir hoje? Me dá mais um tempinho? É ou não é? Ninguém quer ir. Mas tudo que o homem teme é a morte. E o seu pai está dizendo, não se preocupe, porque esta aliança eu estou garantindo vida eterna. Nesta aliança, você terá vida eterna comigo. Nesta aliança, Ele está garantindo perdão dos pecados. Que maravilha! Que maravilha! Este Deus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Não é de alguns pecados, é de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O apóstolo do amor, conhecido como João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, que está sentado à destra do Pai. Ele continua dizendo, olha,
Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele diz ainda, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal e injustiça. A aliança que você tem com Deus, ela traz justificação para a sua vida, perdão dos pecados. Esta aliança, ela traz proteção. Você é guardado por Deus. Você é protegido por Deus. Deus, todos os dias, está nos dando livramento. Só a eternidade vai revelar isto. Então, aqueles que têm aliança com Deus, está guardado, está protegido por Deus. Está selado por Deus. Deus é o Deus de aliança. Quem ainda não leu a história dos 6 dias do povo de Israel, leia. Está no tio Google. Você vai botar lá, Guerra dos 6 dias dos judeus. O relato diz que foram perguntar aos soldados, o comandante do exército inimigo foi perguntar aos soldados, em 1960, a guerra, por volta do ano 60, recente, não é algo distante, não. Foram perguntar, como é que vocês perderam para 600 homens? Eles disseram, olha, havia homens com mais de 3 metros de altura, vestidos de branco, com uma espada de fogo decepando a cabeça do exército. Quem eram esses? Deus tem aliança com seu povo, mesmo que a nação de Israel não reconheça o nosso Jesus como Messias, mas a aliança de Deus Ele não quebra. Deus não quebra. Deus não quebra, ainda que sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel à sua palavra. Deus não volta atrás na sua palavra. Toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia. Deus deu proteção. Estou dizendo isso porque Deus é quem te dá a proteção. Eu lembro de um pastor aqui nos Estados Unidos, amigo do pastor Josué, que ele estava contando uma experiência, ele disse que teve uma visão com o inimigo, e o inimigo disse assim, eu vou destruir a sua vida, eu vou acabar com você, porque eu tenho poder. E ele se desesperou, ficou com medo, e começou a suar, e começou a fazer campanhas de oração, e depois de algumas noites, algumas madrugadas adentro, orando, ele disse que Deus falou com ele, porque ele está agoniado, e ele disse assim, porque o diabo disse que vai destruir a minha vida, vai matar, porque ele tem poder. E ele disse que Deus disse para ele, ele não mentiu, ele tem poder, mas só eu tenho todo o poder. O seu Deus é o único Deus que tem todo o poder, pode todas as coisas. Então saiba que os exércitos de Deus estão à disposição da igreja, dos seus filhos. A Bíblia diz que quando João teve a visão do anjo, que ele foi adorar o anjo disse assim, não me adore, eu sou conservo seu. Conservo é aquele que serve, eu estou à disposição da igreja, era o que ele estava querendo dizer, porque nós somos a igreja de Deus, você é a igreja de Deus. Ele está dizendo, olha, eu sou conservo, eu sou aquele que estou à disposição. A Bíblia diz, no Salmo 91, o salmista Davi, ele diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você e eu, nós, não seremos atingidos, porque aos teus anjos dará ordem, ao teu respeito, para te guardares. Este é o Deus poderoso. Ele entra com salvação, ele entra com justificação e perdão, ele entra com proteção sobre a sua vida, ele entra com cura nesta aliança, ele entra com cura. O profeta Isaías, profeta messiânico que acabamos de ler esta noite, ele diz, ele faz a seguinte declaração, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados.
Olha, Jesus foi à cruz, não apenas para trazer salvação para você, mas Ele foi à cruz para trazer cura para a alma, cura para o corpo. Todos aqueles que foram a Jesus, todos que foram a Jesus, com problemas na alma e no corpo, receberam o milagre, receberam a cura, receberam a bênção de Deus. Então, esta aliança também proporciona cura para o seu corpo, proporciona cura para a sua alma. Eu quero neste momento que você feche seus olhos e creia nesta palavra que eu estou dizendo. Senhor, eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, toda enfermidade, todo mal, Senhor, tudo que está afetando o corpo da tua filha, do teu filho, eu repreendo agora pelo poderoso nome de Jesus. Cremos na tua palavra, estamos debaixo da sua aliança, e a tua promessa diz, Senhor, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, em o nome de Jesus. Creia que a aliança que Deus tem com você, ela abrange a sua alma, o seu corpo. Creia e diga: Senhor, eu não aceito. Senhor, os mortos não te louvam. Está na palavra, ore a palavra. Os mortos não te louvam. Então, Senhor, me dá saúde, me dá força, porque eu quero te honrar, eu quero glorificar o teu nome, eu quero fazer a tua obra enquanto eu estiver com vida. Queridos, tudo que o inimigo quer é que você não conheça as cláusulas deste acordo. Tudo que o inimigo quer é que você não conheça o seu testamento. Isto aqui é um testamento que Deus deixou. Você sabe o que é testamento? Quando alguém está prestes à morte, está para morrer, faz um testamento, doando, passando os bens, os patrimônios para aquela pessoa, e quando ele assina, ele valida o testamento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava validando esse testamento, e todas as palavras que estão contidas aqui ao seu respeito. Aleluia. Só que o seu inimigo não quer que você conheça os seus direitos. Ele não quer que você conheça o que você tem por direito e que essa palavra te dá. Ele quer que você fique leigo, seja superficial, porque quando você não conhece o que você tem, o que você possui, você não tem nada. Mas quando você conhece o que você tem direito, você corre atrás, sim ou não? Você corre atrás. Não, isso é meu por direito. Eu tenho aqui o testamento assinado que me dá posse sobre isso. Então, quando você for orar, quando você receber uma palavra ruim, quando vier um pensamento ruim sobre a sua vida, uma seta do inimigo tentando abater a sua alma, tentando abater a sua vida, use o seu testamento. Não, Jesus deixou para mim a palavra de vida. Jesus, ele diz em João 10:10, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então, eu terei vida e vida com abundância. Eu receberei todas as bênçãos de Deus declaradas ao meu respeito, ao meu favor. Tudo aquilo que está aqui, que me dá posse nas bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus está autorizando ao meu respeito, e autorizou ao meu respeito, e assinou na cruz do Calvário, por meio do sangue de Jesus Cristo, e selou com seu Espírito. Eu tomo posse, eu recebo, eu viverei aquilo que Deus deixou ao
meu respeito, eu viverei a palavra que ele deixou ao meu respeito, porque ele diz que todas quantas promessas, aleluia, tem nele o sim e o amém. Aleluia. Glória a Deus. Faça como Pedro. Herodes pegou Tiago e disse assim: Tiago, vai hoje. Pedro, amanhã tu vai. Aí Pedro fez, sabe o que ele fez? Ele deitou e dormiu. Por quê? Ele tinha uma palavra de Jesus. Diz para o irmão que está do teu lado: Jesus não mente. Ele nunca mentiu ao seu respeito. Jesus não nos engana. Jesus não fala para a gente ficar se sentindo bem naquele momento, né, e depois sair de mansinho. Não, tudo que ele falou ao seu respeito está selado, assinado por ele. Então Pedro lembrou e foi fazer as contas, porque Jesus disse assim: olha, você vai ficar velho, Pedro, e vão te pegar pela mão e vão te conduzir para lugares que você não quer ir. Quando Pedro recebeu a palavra de Herodes, ele disse assim: não, eu não estou velho ainda, e quem me prometeu não mente, ele não mente, eu nunca vi uma palavra, uma sílaba de mentira em seus lábios, então eu vou dormir. Estamos vivendo uma sociedade tão ansiosa, eu estou encerrando, tão preocupada com o futuro, com as coisas, com o passado, com o presente, com o futuro, com o amanhã, a cabeça cheia de coisa. Querido, você tem promessa de Deus, está aqui, tudo ao seu respeito está aqui, Ele deixou, Ele selou. Então, descansa e dorme. Descansa e dorme. Deus é o seu guarda, o seu protetor. Sabe, o salmista, muito sabiamente, ele diz no Salmo 121, o guarda de Israel não dormita, não dorme, não cochila, não tosqueneja, ele não perde você. Ele está dizendo assim: olha, ele não perde você de vista, ele não perde você de vista, ele está vendo você em todos os seus passos, ele está cuidando de você, ele está guardando a tua entrada e a tua saída. Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, porque o guarda de Israel está contigo. Queridos, talvez você não entendeu, eu não estou falando isso aqui para te agradar, não estou falando isso aqui para você sair melhorzinho no final do culto. O que eu estou falando é o que está na Bíblia, eu não estou inventando, eu não estou tentando te agradar, eu estou dizendo o que está na palavra de Deus ao seu respeito. Ao seu respeito. Você tem um Deus poderoso que está guardando você. Ele está guardando cada palavra que deu ao seu respeito. Ele está guardando a sua vida. O salmista Davi, ele diz: o laço quebrou e nós escapamos. Deus está quebrando o laço todos os dias na sua vida e te dando escape, te dando vitória, te dando livramento, todos os dias, absolutamente todos os dias, Deus está guardando você. Fique em pé, por favor. Sinceramente, o meu maior desejo é que você saia nessa noite entendendo que você tem uma aliança com Deus. E Deus tem uma aliança com você. E Deus não quebra alianças. Eu quero desafiar você a me mostrar uma aliança que Deus quebrou na sua palavra. Não tem uma aliança. Uma aliança. Todas as alianças que Deus fez permaneceram de pé. Estão de pé. E hoje estamos vivendo a aliança pelo sangue de Jesus, aliança poderosa, aliança que é válida, não perde, não tem data de validade. E essa aliança está guardando a sua vida. Esse sangue é só lembrar do Egito. O Senhor disse: olha, Moisés, mata um cordeiro por família. Se a família for pequena, ela vai se juntar com a outra família. Mas quando vocês forem participar da Páscoa, a Páscoa iniciou ali, quando vocês forem comer a Páscoa, vocês vão passar
o sangue no umbral das portas. Porta, já ouvimos falar aqui, que é lugar de autoridade. Então, quando o sangue do Cordeiro foi colocado no umbral da porta, que o anjo da morte veio, em todos os lugares que ele passou, que não havia marca do sangue no umbral da porta, ele levou o primogênito. Houve morte, houve luto naquela casa, houve tristeza, mas todas as vezes que o anjo da morte se deparava com sangue, ele não podia entrar, ele era impedido de entrar. Sobre o umbral do seu coração está a marca desta aliança, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Quando você vai caminhando pela rua, quando você vai ao seu trabalho, quando você entra e sai da casa, quando você entra e sai daquele local do seu ambiente de trabalho, o inimigo está vendo a marca do sangue no seu coração. Você é identificado pela marca do sangue, você é reconhecido pela marca do sangue, você é respeitado não pelos seus títulos, não pela sua formação, não pelo anel que você carrega no dedo, você não é respeitado por seu dinheiro, seu limite no banco, seu cartão de crédito recheado. Você é respeitado pelo teu inimigo, porque você tem a marca do sangue no seu coração e na sua vida. É a marca do sangue, é a marca do sangue, é a nova aliança, é a nova aliança, é a nova aliança, é a nova aliança. Você tem um pacto com Deus, Deus tem um pacto com você. Celebre essa aliança, glorifique por essa aliança, viva nessa aliança, caminhe por essa aliança, seja abençoado por essa aliança, seja edificado nessa aliança, creia nessa aliança. Pai, cremos na tua aliança, cremos na tua aliança. Oh Senhor, quem fez a promessa não mente, quem fez a promessa não mente, aleluia. O dono da promessa está aqui nessa noite, o dono da promessa está aqui. Oh meu Deus, não tem nada acabado, querido, não tem nada acabado, querida. Aleluia. Deus fez a promessa, Ele cumpre a promessa. Todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. Às vezes nós não entendemos o tempo, nós não compreendemos o tempo, mas o tempo de cumprir a promessa é dele, a hora de cumprir a promessa dele, é com ele que faz. Ele conhece os caminhos, ele aplai nos caminhos. Quando ele diz eu velo pelas minhas palavras para cumprir, ele está dizendo eu abro o caminho onde não tem, eu abro porta onde não existe, eu crio veredas onde não há veredas, para que a minha palavra se cumpra. É isso que ele está dizendo. Creia na promessa, creia na aliança. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, se eu estava encontrando dificuldade, Senhor, para viver crendo nessa aliança, a partir de hoje, Pai, me dá forças. Eu quero crer, acreditar em cada promessa. Eu quero caminhar debaixo da promessa, debaixo da aliança. Me ajuda, Senhor. Fala com teu pai, fala com teu pai. Senhor, o Senhor deixou um testamento. Diga para ele: Senhor, o Senhor deixou um testamento assinado, e nesse testamento está o meu nome está nesse testamento. Aleluia, glória a Deus. Escute, seu pai não quer que você viva como filhos que não conhecem os seus direitos. O seu pai não quer que você viva como filhos leigos, sem conhecimento dos direitos que você tem por essa promessa. Irmãos, eu sinto Deus nessa noite aqui. Deus está falando conosco. Deus está dizendo: olha, eu estou falando contigo hoje para que você compreenda
que você tem acessos. Você tem acessos. Você tem acessos. Deus colocou sobre as suas mãos, sobre a sua vida, acesso à sala do trono, acesso a Ele, acesso ao seu Pai, acesso. Você tem acesso. O inimigo, ele tenta te intimidar, mas a partir de hoje você vai voltar para casa. E todas as vezes que ele tentar intimidar você, você vai dizer: eu conheço as cláusulas da aliança que eu tenho com meu Pai. Olha, eu tenho um testamento que porta o meu nome. Olha, eu tenho um selo da garantia. Este selo é poderoso, é o Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados. É o selo da garantia dessa promessa. Ele deu o Espírito Santo, habita em você. Então diga para o diabo, diga para a carne, quando os pensamentos ruins vierem sobre a sua mente, substitua e diga: olha, eu tenho uma aliança. Eu estou protegido por esta aliança, eu estou guardado nesta aliança, eu estou respaldado por esta aliança, eu recebo vida por meio dessa aliança, eu sou justificado por essa aliança, eu sou preservado por essa aliança, eu caminho por essa aliança, eu creio nessa aliança. Aleluias, aleluias, oh glória a Deus, glória a Deus. É como um casamento, querido, quando você casa, tudo que é adquirido dali para frente é seu e da pessoa. Casou, não tinha casa, agora tem, não é sua, é de ambos. Então creia, Ele está dizendo: a vida agora que eu tenho é sua, a saúde que eu tenho para oferecer é sua, a cura que está em mim é sua, as bênçãos são suas. Use, ore a palavra, medite na palavra, viva a palavra, fale a palavra, pense a palavra, caminhe na palavra e receba o milagre de Deus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Assim como os meus irmãos que estão aqui, eu tomo posse, Pai eterno, todas as acusações, todo o intento, Senhor, do mal para frustrar os teus filhos, as tuas filhas, todas as setas destrutivas, negativas, para bater, para destruir, para, Senhor, roubar a fé, para roubar a alegria. Pai eterno, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, todas as vezes, Pai, todas as vezes que o inimigo, Senhor, vier, Senhor, tentar destruir a fé, a esperança, a convicção, a paz, a certeza, no coração do teu filho e da tua filha, Pai eterno, que eles relembrem, Senhor, que eles contemplem, Senhor, a tua assinatura que está no Espírito, aleluia, que o teu Espírito possa bradar dentro dele, dizendo: eu estou te dando vida. Que teu Espírito, Senhor, possa bradar dentro dele e dela, Senhor, dizendo: eu estou contigo, creia, viva, aleluia, caminhe, se torne alegre, tenha esperança em mim. Traz a felicidade, o gozo, Senhor, a paz. Senhor, eu ministro, Senhor, sobre os teus filhos e os abençoo para a honra e a glória do teu bendito e eterno nome. Flávio, louva ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Encerra agora adorando ao Senhor da beleza. Que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Cante crendo, cante com fé. Os teus ouvidos Faça e os teus deste louvor uma oração. Diga para o seu Pai: estão sensíveis para ouvir meu clamor. sim, seus ouvidos estão atentos. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ela vem.
Quem prometeu? Não foi nenhum menino buchudo e nenhum Zezinho da laje. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele fez a promessa e Ele vai cumprir a promessa. Glória a Deus.